Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Língua Portuguesa, sextos anos A, B e C, Escola Francisco Antônio Gonçalves, professora Simone. Agora, dando continuidade às nossas atividades, nós vamos abrir na página 27 da nossa apostila. Página 27, atividade 4, sobre gênios e genialidades. São Paulo, segunda-feira, 6 de novembro de 2019. New Arts. News é uma palavra de origem inglesa, Faz parte da língua estrangeira moderna, que é o inglês, e quer dizer nova, Novidades. Então, vamos à leitura do texto. 500 anos de um gênio. MIS inaugura novo espaço com mostra imersiva sobre Leonardo da Vinci. A cidade de São Paulo ganhou em novembro deste ano um novo espaço cultural com foco em exposições imersivas. Idealizado pelo MIS, Museu da Imagem e Som, o novo espaço, chamado MIS Experience, recebeu em sua estreia nada mais, nada menos que uma exposição dedicada ao grande mestre italiano Leonardo da Vinci. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Então, aí tem uma foto, ao lado aqui da tela, do lado direito, de Amanda Borges Gutierrez. O gênio da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, século XV, em Andiano, província de Florença, atualmente Itália, e faleceu em Aibos, França, no ano de 1519, século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Destacou-se em diversas áreas: ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música, além de inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci também é considerado precursor da aviação e da balística. Ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos e, não injustamente, como o ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu de Louvre, em Paris, na França. Aí ao lado aqui, pessoal, tem a Mona Lisa, que acho que vocês já conhecem, e a foto é de Madalena Borges, tá? Uma das obras mais conhecidas pelo mundo todo, Continuando. Depois de ler a reportagem que nós acabamos, de fazer a leitura, 500 anos de um gênio, responda às questões propostas. Vocês vão fazer o seguinte: como nós não temos espaço na apostila, vocês vão no caderno de vocês de língua portuguesa, vão colocar respostas da página 28 e não precisam copiar a pergunta, só vão colocar no caderno respostas número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Então, vamos lá. Qual é o fato retratado na reportagem? Qual é o assunto? O que está sendo falado aí na reportagem? 2. É possível situar o fato no tempo e no espaço?
Volte ao texto e indique quando e onde o fato ocorreu. Então, que século que foi, que ano que foi, qual a cidade, o país. Quando se fala em tempo, fala-se em século, em anos. Como fala em espaço, é o local. Então, por exemplo, que país, né? Que museu, que cidade, tá? Então, vocês vão voltar ao texto e vão procurar qual é o tempo, quando e o espaço, onde. 3. A foto que aparece na reportagem tem relações com o texto verbal? Por quê? Comente. Então aparece uma foto. Ela está sendo citada lá no texto, né? Na parte escrita. Por isso que ela apareceu ou ela não tem relação? Comente por quê? Por que essa foto foi colocada ao lado da reportagem? 4. Discutiu-se anteriormente como o modo, o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos de linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda: A. Que tempo e modo verbal predominam na reportagem? Ilustre com exemplos do texto. Então, você vai colocar, por exemplo, né? Você vai lá no texto, vai procurar, né, os verbos que tem no texto, lembrando que verbo é toda palavra que expressa uma ação, né, um estado ou um fenômeno da natureza. Grifem. E aí vocês procuram que tempo é presente, pretérito, que é passado ou futuro. E o modo, modo indicativo, que é aquele que eu tenho certeza do fato. Modo subjuntivo, que é uma suposição, ou modo imperativo, que é uma ordem. Como eu provo isso? Através de uma passagem do texto, né? Uma passagem que tem que, por exemplo, a oração, a frase ou fragmento ou parágrafo apresenta verbos no modo indicativo ou no modo subjuntivo ou no imperativo. E também se esses verbos eles estão no presente, no pretérito, que é o passado, ou no futuro. B. Que pessoa verbal, primeira, segunda ou terceira, predomina na reportagem? Ilustre com exemplos do texto. Mesma coisa. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, se você vai ver o tu. Terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Então, o que predomina nessa reportagem? A primeira pessoa, eu, contando a minha história, o tu ou alguém contando a história de alguém, né? Que seria o ele ou ela, tá? Então, vocês vão responder e também vão ter que comprovar através de uma oração, de uma frase ou de um fragmento do texto. C. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente. Por que a pessoa verbal identificada predomina nesse gênero textual? Por exemplo, você colocou a primeira. Por quê? Porque é um texto que, por exemplo, se eu colocasse aí primeira pessoa, por quê? Porque é uma autobiografia. Eu estou contando a minha vida e prevalece a primeira pessoa. Se eu, né, colocasse aí vamos supor assim, uma fábula. O que prevalece na fábula? Terceira pessoa, porque é alguém contando uma história, né? Um texto narrativo. Então, o que prevalece? A terceira pessoa, porque é a pessoa que relata uma história, tá? Então, vocês vão reler a reportagem,
tá? Lembrando que reportagem é o gênero textual que ele traz não só, ele só não informa o acontecimento, mas ele aprofunda os conhecimentos sobre determinado assunto. Por exemplo, a foto, né? Apareceu foto aí de uma das obras do Leonardo da Vinci, ou seja, eu estou aprofundando, por isso que é uma reportagem. Continuando. 5. Leia o excerto seguinte, ou seja, leia o fragmento, vamos dizer assim, uma parte do texto. Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística, ou seja, foi através dele também que nós vimos já na apostila, juntamente, né, com Santos Dumont, um protótipo, ou seja, uma imagem de uma, vamos dizer assim, de uma espécie de aeronave, avião. Então, olha a pergunta. De acordo com esse trecho e também com base na biografia de Santos Dumont, é possível inferir que a Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação. B. Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de aviação na Itália e os enviou a Santos Dumont no Brasil. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos. Ou Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar. Então, olha, é uma pergunta de alternativas. Você vai lá na apostila, vai ler novamente a biografia do nosso, né, Santos Dumont e vai responder. Então, olha, de acordo com o trecho, Da Vinci é considerado precursor da aviação e da balística, é possível, né, inferir, compreender que Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação, ou seja, os dois juntos. B. Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de aviação na Itália e os enviou a Santos Dumont, no Brasil. C. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos. Então, pela biografia dos dois, vai dar para você saber. D. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar. Então, vamos à pesquisa, tá? Leia a biografia do Santos Dumont e leia a biografia também do Leonardo da Vinci, que você vai conseguir a resposta. 6. Considere o excerto, ou seja, uma parte do texto. Além de uma viagem que conta a vida e o legado, o que é legado? É tudo o que aconteceu na vida da pessoa, tá? Sua herança, né, de vida. Do legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Na expressão em destaque, a palavra incrível. 1. Revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição. 2. Expressa uma apreciação positiva do enunciador. 3. Expressa uma apreciação negativa do enunciador. Pertence à classe dos adjetivos, que são características que você dá a alguém ou a algum objeto.
5. Caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. Então, olha lá, a palavra incrível, quando ele fala aqui, propicia aos visitantes uma incrível experiência, você vai ver se a 1 está certa, a 2, a 3, a 4 e a 5. Em seguida, lembrando que substantivo é tudo que dá nome a um ser, né? E adjetivos são características que você dá a alguém, a algum objeto, tá bom? Então, olha, você vai ver qual você acha que tá certo e aí você vai colocar, né, a resposta aqui. São corretas as afirmativas 1, 2 e 4 apenas? 1, 3 e 4 apenas? 1, 2, 4 e 5 apenas? 1, 3, 4 e 5 apenas. Vamos ver quem consegue acertar, tá? Próximo. Leonardo da Vinci, como já descrito, foi um gênio de talento, admirável em várias áreas do conhecimento. Sua vida e obra inspirou-se da ciência e arte. Uma das mais famosas obras literárias que até virou filme é O Código da Vinci, uma história com muitos mistérios e grandes enigmas que vão se revelando durante a narrativa. Quem quiser conhecer mais, é só acessar a página, né, http www.adorocinema.com, tá? Então, por enquanto, vocês vão fazer essas atividades no caderno, tá? Colocar somente as respostas e depois, em seguida, nós vamos fazer a correção. Vamos lá, pessoal, capricho e concentração nas atividades.